Oi pessoal, tudo bem? Já faz um bom tempo, né? Sentiram saudade? Eu desejo que esse ano seja um ano muito bom para vocês em todos os sentidos. O canal Chronix agora ele vai voltar com força total e eu conto com o apoio de vocês nessa nova fase e nesse novo ano. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. My dog. Who did this? Leon! Leon! What devilry is this? We must go. Immediately. Imagina viver num mundo em que as pessoas começam a morrer e ninguém sabe exatamente o porquê. Primeiro morrem os ratos, depois os vizinhos e depois a sua família. No século XIV, muita gente na Europa teve certeza de uma coisa: o mundo estava acabando. Entre 1347 e 1351, entre a famosa Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, mais ou menos um terço da população europeia morreu por causa da peste bubônica. Mas o mais importante aqui não é só o número de mortos, é o medo, porque a peste negra não foi só uma doença, ela foi um colapso completo de sentido. E é exatamente esse medo que o jogo A Plague Tale Innocence consegue transformar em experiência. Hoje a gente sabe o que causou a peste: bactéria, pulga, rato, transmissão. Mas para o homem medieval, isso simplesmente não existia como explicação plausível. O que pra gente hoje é algo simples, lá atrás não era. O historiador Mark Bloch dizia que a história não é só o estudo dos fatos, mas das pessoas tentando entender o mundo em que vivem. E o mundo do século XIV era um mundo onde natureza, religião, corpo e espírito eles estavam misturados. Jacques Legoff explica isso muito bem quando fala das mentalidades medievais. Não existia essa divisão moderna entre ciência e fé. Então, quando a peste chega, ela não é vista como um acaso. Ela é vista como um castigo divino, um sinal do final dos tempos, ou como um ar corrompido que matava aos poucos. E falando em ar, antes de continuar, a gente precisa desmentir uma imagem muito famosa. Sempre que a gente fala da peste negra, aparece aquela figura clássica: o médico com máscara de bico, roupa preta e um tanto quanto assustador. Só que isso não é do século XIV. Essa imagem ela surge bem depois, principalmente entre os séculos 17 e 18, em surtos de peste na Europa moderna, especialmente ali na região da Itália e na França. Historiadores como Legoff e Jean Delumeau deixam isso claro. A Idade Média não tinha uma medicina padronizada, galera, nem equipamentos oficiais desse tipo. A famosa máscara de bico, que aparece ligada à teoria dos miasmas, a ideia de que doenças vinham de um ar contaminado. Por isso que o bico era recheado de ervas medicinais e aromáticas. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Não porque funcionava, mas porque fazia sentido dentro daquela lógica médica da época. Hoje você usa essa roupa sinistra no Halloween e tá tudo bem, é bem maneira mesmo. O problema é que nada funcionava. Rezas, procissões, médicos, nada. E quando nada funciona, o medo cresce. Quando a gente fala de medo hoje, o que vem na sua cabeça? Normalmente você pode pensar em algo psicológico, individual, algo que acontece dentro de você, dentro de cada pessoa. Só que na Idade Média, o medo era uma experiência coletiva. O historiador Jean Delumeau, que estudou profundamente o medo no Ocidente, mostra que o medo medieval não era uma exceção. Ele era parte da vida cotidiana. Medo da fome, da guerra, da morte e de Deus. Só que a peste negra muda a escala desse medo. Ela não cria ele, ela organiza o medo. O que torna a peste diferente é que ela não tem um inimigo visível. Não é um exército, não é uma invasão e não é uma fome lenta. É algo que chega de repente, mata rápido e vai embora, para depois voltar. E isso é profundamente desestabilizador. Mark Bloch dizia que o ser humano precisa de explicações para continuar vivendo. A peste destrói essas explicações. Quando alguém morre numa guerra, você culpa o inimigo. Quando alguém morre de fome, você culpa a escassez. Mas e quando alguém morre da peste?
Quem você culpa? O medo da peste ele é contagioso. Cidades fecham, pessoas fogem, famílias se abandonam. Há relatos de pais deixando filhos, padres recusando sacramentos e de médicos indo embora. Isso não é covardia, é colapso social. Le Goff lembra que a sociedade medieval se organizava em laços comunitários muito fortes. Quando esses laços se rompem, galera, o mundo desmorona. O medo não tá só nos corpos, ele tá na quebra da confiança. A Idade Média convivia com a morte, sim. Só que a peste transforma a morte em onipresente. Ela não tá mais só no fim da vida. Ela tá em todo lugar. Nas igrejas surgem imagens da dança macabra, que eu vou falar mais pra frente. Segundo Huizinga, o fim da Idade Média é marcado por uma obsessão com a morte. Não como filosofia, mas como experiência sensorial. O medo ela vira imagem, vira som e vira ritual. Quando o medo não encontra explicação, ele procura culpados. E aqui entra algo muito importante. O medo não é irracional. Ele segue uma lógica social. Durante a peste, comunidades inteiras tentam dar sentido ao caos, por meio de procissões religiosas, penitências públicas, expulsões e violências. O medo precisava ser canalizado, alguém precisava ser culpado por tudo aquilo. Jean Delumeau mostra que o medo não é compreendido, vira moralização. Alguém pecou, alguém errou, alguém precisa pagar. Não para curar a peste, mas para reorganizar o mundo simbolicamente. E aqui está o ponto crucial e central. O medo não é só consequência da peste, ele é um agente histórico. Ele muda comportamentos, crenças e instituições. Tanto é que depois da peste, relações de trabalho mudam, salários aumentam em algumas regiões, a autoridade da igreja é questionada e o mundo medieval começa a se transformar. Não só porque milhões morreram, mas porque o medo mostrou que o mundo podia acabar. Lembra que eu falei antes do castigo divino? Guardem isso no coração de vocês, já que essa era uma das crenças mais usadas para explicar todo aquele caos. Para vocês terem uma ideia, como forma de redenção dos pecados e tentativa de apaziguar esse castigo, algumas pessoas organizavam procissões de alto flagelo. Geralmente elas se chicoteavam nas costas enquanto faziam orações. O medo vira protagonista da história e pode mostrar o que há de pior no ser humano. E aqui a gente entra em um acontecimento, na verdade em vários acontecimentos um tanto quanto macabros. Quando a gente fala em guerra biológica, a primeira coisa que vem à cabeça é algo moderno, não é? Laboratório, ciência, armas químicas, Umbrella Corporation. Mas a ideia de usar essa doença como arma é bem mais antiga. No século XIV, as pessoas não sabiam o que era uma bactéria, mas sabiam muito bem que corpos doentes matavam. Um caso clássico citado por vários historiadores como William McNeill e retomado por Jacques Le Goff é o cerco da cidade de Caffa em 1346. Caffa era uma cidade comercial no Mar Negro controlado por genoveses. Durante o cerco, tropas mongóis começaram a morrer da peste. E o que eles fizeram? Arremessaram cadáveres infectados para dentro da cidade. A ideia era simples. Se a doença mata, ela pode ser usada como arma. A gente não pode chamar isso de guerra biológica no sentido moderno. Seria anacrônico, porque não existia conhecimento científico sobre micro-organismos. Mas existia algo fundamental, a percepção empírica do contágio. Em A Plague Tale, a peste também não é só doença. Ela é instrumentalizada. Grupos tentam controlar, usar e direcionar o caos. Isso dialoga diretamente com a história real. Quando o medo existe, alguém sempre tenta usar o medo ao seu favor. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Brother Morel. Stay here. Brother Morel.
Brother? What is the matter? Father? No. No! Quick! The light! Father, no! The light! Uma coisa começa a se repetir nos relatos da época. Antes das pessoas morrerem, os ratos apareciam. Invadiam casas, celeiros e ruas. O homem medieval não sabia o que era uma bactéria, mas ele percebia padrões. E o padrão era simples. Onde tinha rato, vinha a morte depois. Então o rato deixa de ser só um animal. Ele vira um sinal, um aviso. E é aqui que o jogo acerta em cheio. No jogo, os ratos não são só parte do cenário, eles são como uma força. Eles se movem como uma maré, eles tomam tudo e você não luta contra eles, você foge, você se esconde e usa a luz. Isso é muito medieval, galera. Legoff vai falar muito dessa lógica simbólica da Idade Média, de luz contra a escuridão, ordem contra caos, salvação contra condenação. O jogo transforma essa visão de mundo em mecânica. Não é sobre vencer, é sobre sobreviver. Exatamente como no século XIV. Agora aqui vai um detalhe muito legal que eu só percebi enquanto editava o vídeo. No jogo tem uma parte logo no começo em que estamos numa igreja e dentro dela podemos observar algumas figuras esqueléticas dançando. No caso, esse tipo de representação só vai aparecer mais tarde no final da Idade Média. Eu tô falando aqui da Dança da Morte. Alegoria que expressa a universalidade da morte, seja você rico ou pobre, a morte une a todos. Outra escolha muito importante do jogo são as crianças como protagonistas. Isso não é só emocional. Mark Bloch defendia que a história precisava olhar para quem quase nunca aparece nos grandes relatos: camponeses, mulheres e crianças. A peste não escolhia classe social, só que os mais frágeis sentiam primeiro. Amicia e Hugo vivem num mundo sem proteção, sem garantia, sem controle. Porém, esse é um detalhe que pode passar despercebido, mas, bom, a gente percebeu, é que enquanto Amicia e Hugo aparecem como figuras de uma classe mais nobre, a peste demora mais a chegar com força total. No entanto, quando entramos no feudo ainda no começo do jogo, a doença já havia se instalado naquela cidade. Um mundo em que crescer rápido era uma questão de sobrevivência. E aqui entra um ponto principal. Jogos como a Plague Tale não substituem livros de história e eles não explicam tudo. Só que eles fazem algo muito poderoso. Eles nos fazem sentir. Legoff dizia que história também é feita de sensibilidades, emoções e mentalidades. E nesse sentido, o jogo funciona quase como uma experiência histórica. Ele não te ensina datas, ele te coloca dentro do medo. A peste negra acabou, mas o medo do invisível não. Sempre que algo foge do nosso controle, a gente reage com medo, desconfiança, busca um sentido naquilo tudo. Talvez seja por isso que a Idade Média continue voltando em livros, filmes e jogos. Porque no fundo a gente ainda tenta entender o mesmo problema. O que fazer quando o mundo deixa de fazer sentido? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar com força total para esse ano de 2026. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem com seus amigos. Dá like no vídeo e se inscrevam. Um grande abraço e até a próxima.